Olá, meus queridos e apreciados irmãos, graça e muita paz da parte de Deus para todos. Eu quero neste momento dividir uma palavra de orientação ministerial aos nossos obreiros do Ministério para Todas as Nações em Moçambique, Ministério Igreja para Todas as Nações. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, e eu sei que a situação aí em Moçambique não está diferente, com as manifestações nas ruas, o incontentamento da população sobre o resultado das eleições. Isso tem acontecido em muitos países. Aliás, depois que eu terminar de fazer isso aqui, eu estarei indo votar hoje para presidente da República aqui nos Estados Unidos. Eu já tenho meu candidato. E claro que como cidadão a gente desempenha o nosso papel no mundo como cidadão. Mas o nosso papel principal como servos e servas de Deus, como cristãos que somos, é cumprir uma missão espiritual na terra, ser o sal da terra. A igreja existe para pregar o evangelho, para ganhar almas. O ministério existe para estabelecer metas, para cumprir propósitos. E esses propósitos têm sempre a ver com pregar o evangelho entre as nações, chegar às tribos, às etnias, chegar a outros dogmas com a mensagem que salva. E eu agradeço a Deus a mensagem que está sendo pregada aí, as pessoas que têm sido batizadas nas águas, as pessoas que têm se convertido ao Evangelho. Isso tem sido maravilhoso. Mas saiba que este é um papel tão importante que seja feito na terra, que o inimigo não gosta disso. Nós temos um arqui-adversário que é muito cruel. Ele usa trapaça, ele usa meios para entristecer pessoas, para dissipar ministérios, para fazer com que missionários retrocedam. E nós já temos muitos problemas para resolver em termos de pregação do Evangelho. Nós falamos muito a respeito da omissão missionária e não dá para fugir dele, que é o maior problema que nós temos enfrentado nos últimos anos como igreja. São os recursos das missões que estão sendo gastos para outros objetivos e falta recurso para os missionários. E quando eu digo que esse ministério foi criado para ser uma espécie de válvula de escape para quem deseja fazer missão com compromisso missionário, nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo não está alegre com isso. Então observe o que nós vamos falar aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 ao 26, diz assim: E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Agora, aí começa o versículo, o capítulo 3, que vocês já conhecem. A extrema corrupção nos últimos tempos, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
E preste atenção nisso. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Bem, meus amados, eu sei que esse momento que nós estamos vivendo na tramitação oficial dos documentos da igreja junto ao governo de Moçambique é um momento de muito cuidado, de muita apreensão, porque se nós temos um arqui-inimigo, ele não está alegre com isso. Olha quantas lutas nós já enfrentamos para chegar até aqui. Quantos problemas nós já enfrentamos para fazer com que esse ministério tivesse ultrapassado fronteiras e chegado até aí para dar o suporte que vocês precisam. E imagine o que nós vamos conseguir quando toda essa documentação estiver em nossas mãos para fazer novos convênios, constituições internacionais, com pessoas que têm maior capacidade de colaboração, com remessas maiores, para projetos mais abrangentes. Tudo isso são bênçãos de Deus. Porém, você pensa que o inimigo está alegre com isso? Não. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, porque ao servo do Senhor não convém contender. Saibam todos que nós não somos adversários, nem competidores. Quem manda mais, quem pode... Não, nós somos parceiros em uma obra. Todos nós somos servos, servindo ao Senhor. Claro, pessoas com talentos diferentes, com condições diferentes, com conhecimento diferente, mas cada um é muito importante naquilo que faz. Então é momento de não contender. É momento de se unir em torno de um propósito. Qual é o propósito? Ter todos esses documentos nas nossas mãos. O que precisa? Conseguir um topógrafo para medir uma terra, para pegar um documento? Vamos conseguir. O que precisa? Só que vamos dialogar, vamos falar, vamos nos comunicar. Ninguém precisa ficar retraído. Ninguém precisa ficar magoado. Não me toque, não me fale. Não, não, não. O obreiro tem que ter o couro grosso. Ah, você não imagina se eu estaria fazendo missão se eu fosse ter medo de cara feia, de problemas de ministério. Eu trabalhei pastoreando em muitos lugares, em muitos setores, diversas formas. Porém, o obreiro ele tem que ter resistência. E ficar com contenda, com pinguinha, não, não. Cai fora. Se não dá para você, cai fora. É isso que diz. Destes afasta-te. Agora, aqueles que acham na mente que vale a pena permanecer, que é um laço diabólico que tem que ser desmanchado, vamos permanecer, vamos lutar, vamos continuar. Mas tudo com muita cautela. Jesus ordenou os seus discípulos a serem prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas, ou inofensivas como as pombas. Porém, primeiro prudência, depois a simplicidade. Nós temos que ter muito cuidado nesses momentos, para não entristecer um companheiro de ministério e para não fazer com que o diabo, que é o arqui-inimigo desta obra, tenha liderança, consiga vitória. Porque há muita coisa para fazer pela frente. Nós só estamos começando. Então, atenção, cuidado, oração e unidos em um só propósito. E o nome do Senhor será glorificado. Cada um usando o seu talento, seus dons, no serviço cristão, para que a obra seja feita. E assim o nome do Senhor será glorificado, almas serão salvas, a igreja vai prosperar e condições vão chegar para todos vocês. Que Deus abençoe. Eu preciso continuar dizendo que para a obra missionária em Moçambique,
em qualquer lugar, aqui nos Estados Unidos, no Japão, nós não precisamos criar mais problemas do que aqueles que já temos para enfrentar. Você já imaginou quanto problema nós temos para fazer missão? Primeiro, que os missionários foram reduzidos a serem os mendigos da igreja nesses últimos anos. Foram abandonados pelos grandes ministérios, foram abandonados pelas grandes comissões, pelas concentrações, pelos concílios, pelos congressos de missões, pelas convenções de pastores. Então, como é difícil enfrentar tudo isso? Porque, como eu falei anteriormente, nós não estamos lutando contra pessoas. Nós estamos lutando contra principados, contra potestades. E se nós já temos problemas externos demasiados para enfrentar, como o comunismo, o islamismo, as faltas de condições para que os projetos missionários avancem, saibam que o maior problema ocorre quando ele se instala dentro da casa, dentro do ministério, dentro do próprio grupo. Observe que, por exemplo, se eu estiver enfrentando problema na rua aqui e vier decepcionado, aí eu subo a minha escadinha aqui, aí chego em casa, eu digo, uau, que conforto, cheguei na minha casa. Os problemas ficaram do lado de fora. Porém, se o problema estiver dentro de casa, é muito pior. Porque eu fugi de um problema fora e encontrei outro problema dentro. Hoje, os problemas que nós temos que enfrentar com missões são muito mais graves, porque os piores opositores da causa missionária não estão fora, estão dentro. Estão nos lugares de controle das igrejas e convenções. São agentes do diabo disfarçado de servos de Deus. É aquilo que o próprio Jesus falou. Lobos devoradores disfarçados de ovelhas, ou vestidos em peles de ovelhas. Aquilo que Paulo falou, obreiros fraudulentos disfarçados de apóstolos de Cristo. Está na sua Bíblia. E esse é o maior problema. Então, se nós que formamos um grupo para fazer missão, para receber apoio para os missionários que estão no campo, missionários nativos, que estavam operando sem nenhuma condição, conseguiram um pouquinho de condição e agora nós estamos ampliando através da documentação para possibilidades maiores. Você acha que o inimigo está alegre com isso? Não. Então, muito cuidado. Não deixe o inimigo ficar cirandando dentro da sua mente. Vamos dissipar toda e qualquer dificuldade que venha a gerar uma contenda, uma angústia, um problema. Porque nós precisamos avançar, nós precisamos virar essa página da documentação. O que é que está faltando? Conseguir um topógrafo para medir uma terra? Vamos conseguir. Porque essa obra vai avançar. Com você ou sem você. Comigo ou sem mim. Ela vai avançar, porque é de Deus. Se eu não servir para esta obra, Deus vai me colocar fora e vai colocar outro no meu lugar para fazer o que eu não consegui fazer, por rebeldia ou por falta de capacidade. Se você não conseguir realizar o ministério, não pense que a obra vai ficar sem ser feita. Deus elimina você e coloca outro em seu lugar, porque a obra é mais importante do que você. A obra é mais importante do que a mim. Então, vamos cumprir o nosso papel, vamos fazer o nosso dever, vamos executar a nossa missão. E o nome do Senhor será glorificado e todos terão a ganhar com isso. Um grande abraço.